Vamos começar mais um podcast Radar Visão e hoje com uma personalidade muito importante. A gente vai tratar de diversos assuntos aqui no nosso podcast e recebendo hoje o vice-presidente da ASIACA e advogado também, João Guerra. João, satisfação receber o senhor aqui conosco para conversarmos e batermos um papo sobre muitos assuntos que irão ser abordados hoje. Maravilha. Primeiro, obrigado, Adriana, por nos receber aqui. Dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui no Visão, no Visão, seu programa Radar Visão, Radar Visão. uma empresa que participei da inauguração aqui no Shopping Carpina, então é uma satisfação muito grande poder estar aqui e compartilhar os fatos que nós vimos vivenciando, inclusive pela ASIACA nos últimos meses, por que não nos últimos anos. É isso aí, João. Para quem não conhece, a gente vai iniciar perguntando quem é João Guerra. Maravilha. João Guerra, João Guerra. antes de tudo, sou um carpinense de registro. Eu nasci no Recife, mas me registrei em Carpina. Está no meu registro de nascimento, me registrei no cartório aqui de Carpina. Registrei aqui, minha família é daqui, as duas famílias, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Então, a minha vida, as minhas maiores memórias afetivas são todas aqui da região, tanto Nazaré da Mata como de Carpina. Meus avós, Marta Guerra e Joaquim, por muito tempo moraram aqui em Carpina. Minha avó Marta hoje ainda mora. Meus avós paternos, Josemar Cavalcante e Margarida, moraram em Nazaré da Mata. Hoje minha avó mora no Recife por questão de proximidade de hospital, mas minha vida foi aqui, Carpina e Nazaré da Mata. Fui para o Recife fazer faculdade, ainda no tempo, na verdade, dos estudos. Estudei no Recife, entrei no vestibular da Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Me formei em 2013 e aí passei a advogar, a exercer minha profissão. Sou advogado desde 2013 e hoje eu tenho a alegria de poder estar cada vez mais presente aqui no município de Carpina e na região da Mata Norte de Pernambuco, principalmente exercendo a minha profissão como advogado. Então hoje eu estou muito presente aqui, o que para mim é uma alegria muito grande. Haja vista que, como eu falei, minhas maiores memórias afetivas são todas aqui da região. Eu gosto muito de estar aqui. Muito bom, João, muito bom. E aí a gente conhece um pouco mais da sua história e além de advogado, o senhor também é vice-presidente da ASIACA. Algumas pessoas a gente conversa na rua, às vezes não entende o que é a ASIACA e o senhor vem aqui hoje também para mostrar o que é a ASIACA. O que é a ASIACA? A SIACA, a gente começa pelo significado do nome. A SIACA, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril do Carpina, é nada mais, nada menos do que uma associação empresarial. E aí, como foi que nós chegamos à SIACA? O movimento associativista empresarial chamou a minha atenção, me encantou por volta do ano de 2019, não aqui em Carpina, em Recife, na Associação Comercial de Pernambuco, ACP. Lá na ACP, eu pude, enquanto advogado, defender uma categoria de empreendedores, empresários, pequenos empresários, que tinham sido afetados por uma lei estadual que basicamente restringia o exercício da atividade profissional deles. E aí, prejudicados, eles me procuraram enquanto advogado, por serem vários empreendedores prejudicados por aquela lei. Desde o início eu identifiquei que seria inviável entrar com várias ações judiciais individuais. Então eu expus para eles que seria interessante se nós pudéssemos dispor de uma entidade de classe que encampasse aquela batalha em uma única ação, uma ação coletiva. A princípio nós iríamos entrar com uma ação judicial, uma ação coletiva perante o Poder Judiciário, mas aí a Associação Comercial de Pernambuco me oportunizou vivenciar uma experiência diferente. Com o respaldo da Associação Comercial de Pernambuco, basicamente, em resumo, nós conseguimos nos aproximar da ALEP, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e aquela lei que restringia o exercício da atividade deles, daqueles empreendedores que são fretadores de transporte e de turismo, que são, na verdade, pequenos empreendedores, pequenos empresários que possuem uma doblô, uma van, e levam os turistas do aeroporto do Recife para os diversos pontos turísticos do estado de Pernambuco.
a ACP nos aproximou da Alep e com o respaldo da ACP nós conseguimos convencer a Assembleia Legislativa de Pernambuco de que a mudança daquela lei era necessária, porque atingia uma categoria muito expressiva que estava sendo prejudicada, que eram várias famílias que estavam sendo prejudicadas no seu ganha-pão, nos seus rendimentos. Mudamos a lei, e aí, em vez de precisar litigar, entrar com ação coletiva no Poder Judiciário, nós conseguimos, de forma pacífica, resolver o problema deles. Isso graças ao poder do associativismo empresarial. Então, eu dei essa volta, apesar de a pergunta ter sido especificamente sobre a ASIACA, mas eu dei essa volta para mostrar, poder mostrar como nós nos aproximamos do associativismo empresarial. Me engajei na ACP, tive a grande satisfação de ser convidado para compor a diretoria, isso já em 2021, quer dizer, esse trabalho foi de 2019 até 2021. Em 2021, teve a eleição dos quadros de direção da ACP, tive a grata satisfação de ser convidado pelo presidente, então presidente e ainda presidente, Tiago Carneiro, para compor a diretoria, e aí compus a diretoria enquanto diretor jurídico. Naquele momento nós já estávamos bem engajados, e aí me deu um estalo. Poxa, a atividade da associação comercial tem um proveito social tão grande, como será o associativismo empresarial no município de Carpina? E aí me despertou essa curiosidade. Foi quando eu procurei alguns empreendedores aqui, inclusive através de Marta Guerra, minha avó Marta. Ela nos conduziu a alguns empreendedores aqui no município que puderam nos apontar a existência da associação comercial. Formamos um grupo, buscamos as pessoas que estavam envolvidas, mas nos deparamos com uma entidade que estava desativada, que estava com as atividades minguando já desde 2018, pelo que nos noticiaram na época. Chegamos à ASIACA e começamos por conhecermos esse poder do associativismo empresarial que a ACP pôde nos apontar. Nós enfrentamos essa batalha e estamos hoje com a associação aqui em Carpina ativa. Temos a grata satisfação de poder ver a Associação Comercial Empresarial, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril do Carpina, que é a ASIACA, como uma entidade novamente ativa. E como é que ela funciona no dia a dia? Existe uma sede fixa? Como é que trabalha essa ideia? Hoje, a Associação Comercial, apesar de ter uma sede fixa, ela não está utilizando essa sede fixa. Por quê? Porque como estava desativada há bastante tempo, desde 2018, o prédio da ASIACA, a sede física da ASIACA, que fica na Avenida da Bandeira, número 59, ali perto até de uma empresa, de um dos associados, que é a Del Magazine, está um prédio deteriorado. E em razão do estado físico em que ele se encontra, nós não podemos dispor dele com a mínima segurança para os associados. Sim. Então, demanda uma despesa, demanda um dispêndio de recursos para poder reativar aquele prédio. Como nós estamos nesse momento de retomada das atividades, ou seja, ainda formando um caixa, formando um grupo de associados que possam pagar a sua contribuição associativa, o que nós estamos conseguindo, graças a Deus, já desde na verdade, contar com associados desde novembro do ano passado, nós já temos uma quantidade relativamente boa de associados que contribuem para os cofres da ASIACA mensalmente. Então, nós formamos um caixa. Esse caixa ele poderia até ser suficiente para, pelo menos, colocar esse prédio em atividade. Mas deliberou-se no início do ano, no início da gestão dessa nova diretoria eleita, sob a presidência de Diego Mendonça, deliberou-se que seria mais interessante dispor esses recursos, que ainda são poucos, são escassos, dispor esses recursos em favor de parcerias que possam entregar alguma contraprestação aos associados que pagam a contribuição associativa, do que utilizar esses recursos escassos para reformar um prédio que não teria de imediato uma utilidade, que pelo contrário, na verdade, continuaria a demandar recursos com manutenção, segurança, vigilância talvez, enfim. É um prédio, e como um prédio demanda recursos de manutenção. Então nós decidimos,
em assembleia, a diretoria convocou a assembleia e se decidiu que seria mais interessante postergar um pouco mais o restauro desse prédio para, inclusive, nós pudéssemos dispor desses recursos, até então amealhados, de forma mais proveitosa para os associados. E é isso que está acontecendo, é isso que nós estamos vendo acontecer, inclusive com algumas ações que vêm sendo executadas aqui no município de Carpina, de iniciativa da ASIACA. Ô, João, mas quem que pode ser associado na ASIACA? Uma ótima pergunta. A ASIACA, enquanto associação empresarial, ela encampa toda atividade empreendedora, toda atividade com finalidade de lucro, ou seja, serviço, comércio, indústria e profissionais liberais. Pelo próprio nome, ela já mostra que ela tem esse guarda-chuva, que ela contempla todas as atividades econômicas. A ASIACA, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril do Carpina. Então, encampa comércio, indústria, agropecuária, serviços e profissionais liberais, como é o meu caso, advogado, que também não deixa de ser um serviço. Então, toda atividade empreendedora, toda atividade econômica pode se associar à SIACA e se beneficiar, não apenas se beneficiar dos serviços que ela oferece, como também ajudar uma entidade que fomenta a atividade econômica do município. E quais seriam esses tipos de apoio que a SIACA oferece aos empresários, aos comércios? Perfeito. Existem dois tipos de proveitos que se pode enxergar numa associação empresarial. Um proveito de natureza mais institucional e um proveito de natureza de serviços. Lógico que o que se percebe de imediato, o que é mais visível para o associado, para a grande maioria dos associados, é o proveito decorrente dos serviços que a SIACA pode oferecer. E aí, tocando nesses serviços, a SIACA, enquanto uma associação, ela pode fazer parcerias com entidades diversas, como, por exemplo, o SEBRAE, e buscar consultorias, buscar festivais, buscar eventos temáticos que vão beneficiar diretamente algumas categorias e indiretamente todas as outras, porque quando uma categoria fica mais aquecida, ela passa a poder empregar mais, ela passa a demandar mais serviços de outros, ou seja, passa a poder fazer mais negócios com outros setores da economia da cidade. Então, isso todo mundo ganha. Esse é o benefício que nós podemos enxergar a partir dos serviços que podem ser oferecidos pela ASIACA. Por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje, o Festival Gastronômico de Carpina. É o primeiro festival que nós vemos com esse porte no município de Carpina. Isso foi uma iniciativa da ASIACA, que foi lá no início do ano buscar no SEBRAE, no Recife, quais seriam as parcerias que poderiam ser construídas em prol do empresariado carpinense, no leque de benefícios, no leque de atividades, de serviços apresentados por eles, pelo SEBRAE, existia esse do Festival Gastronômico. Quando nós enxergamos o festival, prontamente nós identificamos que seria algo muito proveitoso para a cidade e contratamos. Ou seja, nós despendemos recursos nessa contratação desse festival gastronômico. Muito bom, João. E aí você fala da parceria junto com o SEBRAE. Além do SEBRAE, vocês têm outros tipos de parceria com outras empresas privadas? Como é que funciona? Hoje, a parceria efetiva que já mostra resultados, ou seja, que o associado já percebe a presença do parceiro, é exatamente o SEBRAE. É o SEBRAE. Mas nós startamos já desde o início do ano conversações com outros entes, como a UPE. Nós fizemos reuniões na Escola Politécnica no Recife, no campus da UPE aqui de Nazaré da Mata também, porque eles têm o centro de inovação, que eles estimulam a inovação dos procedimentos dentro da empresa, e eles disponibilizam o quadro de professores, de estudantes, de alunos da UPE, da universidade, para poder identificar soluções para problemas vivenciados pelas empresas. Essas conversas já foram iniciadas, mas não é uma parceria que tenha efetividade ainda se está construindo, não tem a efetividade ainda como existe com o SEBRAE. O SEBRAE já mostrou para que veio, o SEBRAE já é percebido, já tem a presença percebida por todos os nossos associados. Muito bom, João. A gente sabe que não é fácil você botar essa estrutura da SIACA, trazer o comerciante para junto de vocês, mas a gente sabe que existem as dificuldades. E hoje, quais são as principais dificuldades que vocês encontram dos associados?
existem, na minha concepção, duas principais dificuldades. Uma naqueles que já conheciam a SIACA e a outra naqueles que não conhecem a SIACA. No grupo das pessoas que já conheciam a SIACA, nós podemos dizer que a maior dificuldade é a falta de credibilidade em que a instituição caiu em razão da ausência de funcionamento durante muito tempo. A SIACA, apesar de ter esse nome muito conversado hoje no empresariado carpinense, mas é uma entidade que surgiu, que nasceu em 1963. Então a gente está em 2025, é uma entidade que tem quantos anos? 62 anos. 2023 fez 60 anos. É uma entidade com 62 anos. 62 anos. Mas passou muito tempo desativada. Então, quando passou muito tempo desativada, caiu na descredibilidade, na descrença daqueles que já conheciam. Restaurar essa credibilidade foi difícil. É difícil. Sempre foi a SIACA? Sempre foi a SIACA. Sempre foi a SIACA, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril do Carpina. Carpina tem 97 anos, então... Perceba o tempo, a importância do tempo na história de Carpina. Na história de Carpina. Dessa entidade na história de Carpina. Realmente. Muito bom, João. A gente teve aí a oportunidade de conhecer um pouco da SIACA, de como é que funciona. E vocês hoje saem à frente exatamente para trazer para junto de vocês o comércio e sanar qualquer problema, né, que possa vir. A gente acompanhou também que a SIACA está realizando o Festival Gastronômico em Carpina. Muito bom. E como é que surgiu essa ideia? Você falou aí do festival, que está tendo uma parceria com o Sebrae. Com o Sebrae. Como é que surgiu, João? Perfeito. Esse festival é uma iniciativa realmente muito bem aceita pelos empresários, pelos associados em geral, porque eles sabem a importância de uma iniciativa como essa. E aí isso ajuda até a sanar os dois problemas que nós mencionamos. Tanto a falta de credibilidade, quanto a falta de conhecimento. Tocando na falta de credibilidade, quando nós conseguimos já mostrar algum serviço oferecido em contraprestação àqueles que vêm a se associar à SIACA. E mais do que isso, na verdade, porque um serviço como esse atinge não apenas os restaurantes e não apenas aqueles que se associam, atingem de forma benéfica a sociedade carpinense em geral. Então isso ajuda a superar a falta de credibilidade em que a entidade findou por cair. E também ajuda na questão da falta de conhecimento, porque restaurante é um ambiente em que muitas pessoas vão. E quando nós conseguimos mobilizar os restaurantes da cidade, ou pelo menos parcela deles, para oferecer esse prato diferente para o seu consumidor e informar que esse prato foi criado em razão de uma consultoria dada pelo Instituto César Santos, que por sua vez foi contratado pelo Sebrae em conjunto com a SIACA, o público consumidor dos restaurantes passa a saber o que é a SIACA, quem é a SIACA, e saber que a SIACA tem responsabilidade por esse momento vivenciado no dia a dia deles nesse mês de outubro de 2025. Então, como surgiu essa ideia de festival gastronômico? Como nós mencionamos aqui, nós fomos buscar no Sebrae desde o ano passado, na verdade, desde 2022, quando nós já estávamos enfrentando essas dificuldades, essas barreiras, inclusive burocráticas, para poder reviver a SIACA, mas principalmente desde o ano passado, quando nós formamos a chapa na presidência do Diego Mendonça, nós estreitamos os contatos, nós estreitamos os laços com o Sebrae, fizemos diversas reuniões e procuramos saber como é que o Sebrae poderia nos ajudar enquanto uma associação. Eram dois problemas que nós apresentávamos para o Sebrae. O primeiro, nós queremos que vocês nos ajudem a restabelecer a vida da SIACA. O segundo, nós queremos que vocês permitam que nós possamos utilizar a SIACA em benefício do empresariado carpinense. Então o Sebrae nos explicou como eles trabalham numa parceria chamada 70-30, ou seja, de todos os serviços que eles podem oferecer, lógico, tudo tem custo, nada de graça, até porque são pessoas trabalhando, são pessoas empregando o seu tempo, sua energia, são pessoas que têm famílias, têm responsabilidades, têm contas a pagar, então nada é de graça. O Sebrae, dos serviços que poderiam ser oferecidos em favor da SIACA e dos empresários carpinenses, ele oferece numa parceria chamada 70-30.
do custo desses serviços, 70% é custeado pelo Sebrae e 30% é a contrapartida da ACIACA. 30% é a contrapartida da ACIACA. Nessa primeira contratação que nós fizemos ao Sebrae, o custo dos serviços que foram incluídos nessa parceria foi de R$112 mil. R$112 mil. Desses R$112 mil, a ACIACA só pagou 34. O resto, quem pagou, foi o Sebrae. Então veja que parceria benéfica. Parceria benéfica. Primeiro, a ACIACA custeou apenas 30% desse custo. Segundo, o associado da ACIACA, como esse custo é diluído entre diversos associados, ele paga uma parcela ínfima que é insignificativa no dia a dia dele. Que é a parcela mensal dele. Que é a parcela mensal, que hoje é 5% do salário mínimo, que é R$76 por mês. Isso no faturamento de uma empresa, lógico que a depender da empresa, se for um MEI, tem um significado maior, sim, mas no faturamento da empresa, se comparar com o benefício que ela pode ter em contrapartida, isso significa muito pouco. Então, esse festival gastronômico surgiu dessa forma. Surgiu através de uma parceria que a ACIACA foi ao Sebrae buscar e que o Sebrae ofereceu de forma subsidiada. Então, o público seria restaurantes, bares, esse seria o público. Isso. Mas este evento é voltado para quem é associado. Exato. A princípio, como é algo contratado pela ACIACA, nós, em tese, deveríamos restringir apenas aos associados. Mas o que acontece? Nós não tínhamos no nosso quadro de associados a quantidade de restaurantes suficientes para poder fazer frente a essa consultoria contratada, que demandou uma quantidade de 16 restaurantes. Nós não tínhamos isso no nosso quadro de associados. E nós não queríamos ver esse festival deixar de acontecer em razão dessa limitação. E até foi uma forma de divulgar a utilidade da ACIACA. Então, a princípio, nós tivemos uma reunião na qual estiveram presentes 5 restaurantes. Eram os 5 restaurantes associados da ACIACA. Esses 5 rapidamente viraram 10, que viraram 13, que viraram 16. Então, esses 16 estão sendo contemplados e, lógico, como é algo que está sendo custeado, financiado também pela ACIACA, também porque o Sebrae também está, inclusive, a maior parte, é lógico que nós estamos fazendo o convite e nós esperamos que eles entendam que a importância porque do mesmo jeito que está sendo feito esse ano, pode ser feito no ano seguinte e assim subsequentemente e além disso, em vários setores, em outros segmentos. E uma coisa muito importante que nós colocamos, é lógico que o beneficiado direto dessa ação, que está sendo custeada pela ACIACA, ou seja, por todos os associados, é lógico que o beneficiado direto é o segmento de bares e restaurantes. Mas veja, bares e restaurantes muito movimentados atrai consumidores de outras cidades. Verdade. Do Recife, que vem para o interior, para a cidade de Carpina, a título de turismo de lazer no final de semana. Verdade, concordo. Então, bares e restaurantes muito movimentados traz consumidores de outras cidades. Consumidores de outras cidades, por sua vez, quando chegam na cidade, precisam abastecer o seu carro. E se vão pernoitar na cidade, vão precisar de um estabelecimento, de um hotel para poder pernoitar. E vão precisar no outro dia ir no supermercado. E assim sucessivamente. Quer dizer, o beneficiado imediato é o restaurante, mas toda a cadeia ela é aquecida, toda a cadeia econômica é aquecida. Além de que esses restaurantes vão faturar mais, vão poder empregar mais, vão arrecadar mais tributos, que os cofres públicos da prefeitura vão ficar com mais dinheiro, que vão poder empregar também em serviços sociais, em satisfação das necessidades sociais da população mais carente. Então todo mundo ganha. Ganha todo mundo. O cara que vem de fora vai abastecer no posto de combustível, vai comprar numa loja, enfim, ele vai ser beneficiado. Passa no shopping de Carpina, vai numa loja de roupa, compra, vê uma roupa mais barata. Beneficia todo mundo. E a cidade ganha com isso. Muito bom, João. E a experiência, como é que está sendo? Tá gostando? Está sendo satisfatória. Está sendo satisfatória, lógico, cansativa, porque a gente se divide entre a nossa atribuição na ACIACA enquanto vice-presidente e o nosso escritório de advocacia, mas está sendo bastante satisfatória pela receptividade que a iniciativa está tendo no público direto. Então, quer dizer, nós já vemos que tanto os restaurantes fazem uma postagem no Story, compartilham, marcando o Instagram da ACIACA, @da ACIACA, aí nós vamos e compartilhamos, repostamos.
tanto os estabelecimentos como os próprios consumidores vão lá, aí vem uma plaquinha, porque tem uma votação. E aí nós, se tivermos a oportunidade, vamos explicar como funciona essa votação. Mas o consumidor também, ele chega lá, é informado de que existe um prato específico, de que estão participando de um concurso gastronômico. Ao final, são indagados para votar naquele estabelecimento. Aí procuram saber, vão lá, tiram foto do prato porque gostam do prato, postam, que é comum as pessoas irem ao restaurante quando se encantam com a apresentação do prato, porque hoje prato não é só o sabor da comida, é muito a apresentação também. Então, quando se encantam com a apresentação, vão, tiram uma foto, postam no story, postando no story, marcam a arroba da Aciaca, nós compartilhamos, isso tudo gera engajamento e nos dá satisfação porque vemos que é algo que está sendo bem recebido. Então, quando a gente faz algo que é bem recebido pelo público, é satisfatório. Aí vai ter, na verdade, a comissão julgadora também. Ou é o público? Como é que vai ser esse processo? Vai ser uma votação via internet ou são públicos específicos? Perfeito. Tem um edital que rege de forma objetiva, transparente e igualitária todo o procedimento. Todos os estabelecimentos que estão participando desse festival gastronômico, que foram contemplados por esse festival gastronômico, todos eles receberam esse edital e nesse edital há lá a indicação de um QR Code para eles apresentarem ao público consumidor. Então, o público consumidor, após degustarem aquele prato específico, são indagados para votar. Então, quer dizer, quem faz a votação é o público consumidor, que é o público interessado, é quem degusta do prato. Verdade. É uma votação direta. Verdade. É uma votação direta. Então, esse júri, que é um júri popular, ao final do período, que vai até o dia 25, essa votação se estende até o dia 25 de outubro, é feita a apuração dessa votação e são identificados os 3 restaurantes com mais votos. São os 3 restaurantes que vão participar da premiação. A premiação são troféus e certificados dados pelo Instituto César Santos. Muito bom. E a gente, Troféus. Na verdade, este é o primeiro evento realizado, gastronômico. Festival gastronômico pela Aciaca, é o primeiro. Nós temos notícias de outros, eu não sei se poderíamos chamar de festival, mas outros eventos gastronômicos na cidade. Mas nesse porte e decorrente da iniciativa da sociedade civil, de fato, nós não conhecemos e na nossa percepção é a primeira vez, o primeiro momento que Carpina vivencia algo do tipo. Ô João, e o tema do trabalho que vai ser realizado em cima das comidas é o mel de engenho. Isso, não é verdade? perfeito. A gente acompanhou que é o mel de engenho. Por que escolher o mel de engenho? Isso, foi uma sugestão do Instituto César Santos, enquanto um instituto dedicado à culinária, ele tem conhecimento das comidas típicas regionais ou dos ingredientes que são típicos de cada região. Ele tem essa percepção de que a cana-de-açúcar é muito forte aqui na zona da mata. Não apenas na zona da Mata Norte, na zona da mata também. De Pernambuco. Sul também. Mas aqui na zona da Mata Norte, onde nós estamos, a atividade canavieira é muito forte aqui, a cultura canavieira. Então ele percebe isso e fez essa sugestão que foi muito bem recebida por todos os outros atores envolvidos, que são a Aciaca diretamente e também a prefeitura também está dando o seu apoio, está participando também desse festival. Nós já vínhamos em algumas conversações, tanto na Secretaria de Cultura como na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e é outro papel nosso que nós mencionamos aqui no meio da conversa, que a associação ela tem 2 utilidades. Uma de oferecer serviços para os seus associados e uma de natureza institucional, ou seja, dialogar com as autoridades públicas para buscar representatividade para os nossos associados. Então, nós já vínhamos também em conversação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade e a Secretaria de Cultura, e eles também receberam com muito prazer essa possibilidade de nós realizarmos o Festival Gastronômico aqui em Carpina. Muito bom, João. Existe a ideia de se tornar na grade anual de Carpina. A gente acompanha que isso aí vai crescer muito, na verdade. E a gente espera que também se torne aí na grade anual, todo ano, esse festival. Seria ótimo. Na verdade, não a execução, porque a execução está ocorrendo agora, mas durante o planejamento, durante as conversações que nós tivemos nas secretarias, nós até tivemos conhecimento de que Carpina tem uma lei
que diz que, salvo engano, é o mês de outubro, se for o mês, eu não tenho esse conhecimento exato, mas Carpina tem uma lei que estabelece um mês como o mês da gastronomia. O mês da gastronomia. Mas nós sabemos que uma lei criar isso não é o suficiente para o ato acontecer. Porque quem faz festival gastronômico, e isso é muito importante que se diga, não é a ASIACA, não é o SEBRAE, não é a prefeitura. A prefeitura não cozinha. A ASIACA não cozinha. O SEBRAE não cozinha. Quem faz o festival gastronômico são os restaurantes da cidade. Perfeito. São os restaurantes da cidade. Então também não adianta ter uma lei dizendo que o mês de outubro é o mês da gastronomia, sim, se os restaurantes não se sentirem mobilizados e incentivados a realmente fazerem uma programação do tipo. E é isso que está acontecendo. Então, se daqui em diante nós tivermos um resultado que seja considerado proveitoso para esses estabelecimentos, que eles se sintam contemplados, que eles percebam a melhoria no faturamento, que eles percebam a melhoria na movimentação, até um contentamento maior na equipe de garçons desses restaurantes, uma satisfação dos colaboradores. Então, certamente, eles vão se sentir incentivados a realizarem todo ano. E aí, assim como existe a exposição de Carpina, que se realiza todo ano, num mês determinado, por que não nós podermos dispor todo ano, no mês de outubro, de um festival gastronômico do município de Carpina? Com certeza vai até ser mais um motivo para colocar Carpina na rota do turismo de Pernambuco. Perfeito, meu amigo. Eu concordo plenamente com você e acho muito interessante. Ô, João, e aí, quando é que inicia esse festival? E o término, você falou que termina agora no final de outubro, mas assim, como é que as pessoas podem encontrar a culinária do mel da cana do mel da cana de engenho e terá dentro do menu, no cardápio dos restaurantes? Como é que vai funcionar isso? Perfeito. Eu vou pedir licença agora para poder entrar aqui no Instagram da ASIACA e poder apresentar aos ouvintes a relação de estabelecimentos que estão participando desse festival gastronômico. E aí eu aproveito para pedir a vocês que possam seguir lá o perfil da ASIACA, @ASIACA-Carpina, possam seguir também o perfil do Instituto César Santos, @instituto.cs, e em collab, em publicação compartilhada, existe um carrossel que tem a primeira foto, um card, concurso gastronômico Carpina dos Sabores, conheça os restaurantes participantes. Nessa publicação tem vários cards com a indicação dos restaurantes e dos pratos. Quer dizer, o tema, de fato, é mel de engenho, cana-de-açúcar. Mas cada restaurante teve a sua criatividade com apoio, com a consultoria do Instituto César Santos, para criar o seu prato. Perfeito. Com a nota específica desse ingrediente. Então, por exemplo, o restaurante Dom Croque fez o prato chamado Croque Mel. O restaurante Delicatessen em São José fez um hambúrguer chamado Engenho Suíno. O restaurante Bodega Seu Castelo, prato Codorna Sertaneja. O restaurante Curoba, que é sushi, prato Coalho Melt Hot. E assim por diante. Aí temos o restaurante Castelos, o restaurante Acácia, o Delícias Pedrosa, Boutique do Sertão, Doce Sabor, Sabor do Nordeste, Sabor Brasileiro, Dom Costelone, Sampa Burger, Naturale Restaurante, Sushi Tentação, Terraço Café Bistrô. São os 16 restaurantes que estão participando do Festival Gastronômico. Então, em qualquer desses restaurantes que o público consumidor queira ir experimentar esse prato diferenciado que foi produto dessa consultoria, ele pode ir, ele vai ser informado de que existe esse prato específico desse período. São pratos únicos, né? Criados por eles mesmos. São pratos criados para esse momento. São pratos específicos que não estavam no cardápio antes e que passaram a constar no cardápio em razão desse festival gastronômico, que se iniciou ontem, no dia 8 de outubro. Se iniciou no dia 8 de outubro. 8 de outubro. Isso. Quarta-feira. Quarta. E vai até o dia 26 de outubro. As votações vão até o dia 25. E no dia 25 vai haver a definição dos estabelecimentos que saíram mais bem votados. E aí vai haver um ato de entrega dessa certificação numa festividade. Vai ter um júri técnico lá, mas o resultado da votação
é que vai definir os restaurantes ganhadores. E ele volta especificamente pela internet ou vai ter Tem um QR o Code. QR Code? Isso. Ah, foi o QR Code que você falou. Isso. No grupo de WhatsApp que foi formado para poder organizar o evento, nesse grupo tem a participação da ASIACA, eu e o presidente Diego estamos lá, tem a participação do Sebrae, a Samanta, representante do Sebrae aqui em Carpina, tem a participação do Instituto César Santos, o Luciano, tem a participação das secretarias de Cultura, Marta Guerra, e de Desenvolvimento Econômico, as secretárias executivas Dani e Alessandra estão lá, e fora essas pessoas que são, digamos assim, da comissão organizadora, tem um representante de cada um desses restaurantes que estão participando. Nesse grupo foi disponibilizado o edital e a imagem do QR Code que encaminha para o link. Nesse link, o consumidor pode ir lá e votar. Então, esse QR Code, eu já vi que já tiraram foto, já postaram no Story e já marcaram a ASIACA para a gente compartilhar. Os restaurantes estão imprimindo e colocando numa tabelinha, numa proteção de acrílico, para poder colocar na mesa e o consumidor ter a opção tanto de conhecer, até dar publicidade ao festival que está acontecendo, mirar o celular, a câmera do celular no QR Code e poder votar. Muito boa, João. Então, as pessoas que queiram acompanhar quais são os restaurantes que estão disponíveis com essa atividade nova aí que a ASIACA traz agora, é só entrar no Instagram da ASIACA e ver quais são os restaurantes e ir lá, de alguma forma, tentar visitar um ou outro para dar uma pontuação e dar uma nota através do QR Code. Não é isso? Exatamente. É importante. É até um motivo para você conhecer um restaurante que não conhecia antes. Sim. Você participar desse momento, porque as pessoas vão comentar. Perfeito. E você não pode ficar de fora. É importante que você também se engaje. Até porque também os produtos são deliciosos. Isso, vale a pena. Vale a pena. Quem entrar no Instagram, ver as fotos dos pratos, já vai despertar a vontade de querer conhecer. Eu digo que vale a pena porque recentemente o Visão Comunica TV fica no Shopping Carpina, aqui no Shopping Carpina. E recentemente o Sebrae ele trouxe grupos de empreendedores que trabalham exatamente com comidas. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com alguns e experimentar a culinária que eles traziam. E era também sobre a cana-de-açúcar, sobre o melaço. Eu tive a oportunidade de comer um bolo de rolo feito de melaço extraordinário. O sabor remete à infância, entendeu? Então, assim, a gente teve diversas oportunidades de comer diferentes bolos recheados pelo melaço da cana-de-açúcar. E quando vocês traz isso, é mais uma oportunidade para quem está em casa de comer um sushi, de comer uma codorna, tudo naquele molho do melaço. Então isso é muito bom e resgata essa cultura nossa aqui da zona da Mata Norte, da cana-de-açúcar. Então eu acho importante, estarei presente também lá experimentando em alguns restaurantes e avaliando e dando a nota. João, você tem interesse de falar algo mais sobre esse festival gastronômico? Eu acho que é um movimento importante que Carpina vive, não apenas por ser um festival gastronômico. Festival gastronômico, uma atividade que beneficia diretamente, que envolve diretamente os restaurantes. É um evento temático que envolve a gastronomia, mas é apenas um exemplo de várias outras coisas que podem ser feitas pela própria iniciativa privada em favor dela mesma. Aqui quem está chamando a realização desse evento, como nós compartilhamos, a ASIACA. A ASIACA é uma entidade representativa dos setores produtivos da cidade. Então, outros setores produtivos, outras categorias, como lojas de automóveis, que existem muitos aqui. Muitas. Oficinas de funilaria, farmácias. Diversos tipos, inclusive postos de combustíveis, academias. Nós estamos cada vez mais vendo novas academias aqui surgindo na cidade. Verdade. Então, qualquer desses setores podem se sentir com a vontade de organizar um evento específico para movimentar a economia desse setor específico, ou até mesmo identificar um problema pelo qual passam e buscar uma solução conjunta.
E essa plataforma, que é a Associação Comercial, a ASIACA, ela é uma plataforma jurídica que pode proporcionar isso através da iniciativa deles mesmos, pode proporcionar tanto a criação desse evento temático para aquecer mais a economia do setor específico, quanto buscar essa solução, seja através do diálogo com a prefeitura ou com outros órgãos públicos, seja através de uma consultoria. Às vezes é uma deficiência de garçom que trabalhe com pizza, ou deficiência de garçom que trabalhe com sushi aqui na cidade. Por que não, se isso existir, nós podermos buscar através da consultoria de qualquer entidade específica que seja, pode ser o Sebrae, pode ser o Instituto César Santos, pode ser uma outra, que tenha uma expertise e um know-how sobre o assunto, para buscar uma formação de pizzaiolo, uma formação de sushi man. E assim os empreendedores da área perceberem que essa solução ela está sendo providenciada. É um problema que vai deixar de existir. Muito bom, João. É importante demais a gente conversar sobre isso e espero que vocês entrem em outros segmentos aqui do comércio de Carpina, que vai entrar, obviamente, porque isso aí é o passo inicial, o restaurante, é a culinária, né? Mas eu sei que vocês vão abranger outros setores. Muito bom falar sobre este assunto contigo. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a sua vida também, né? Além de vice-presidente da SIACA, João é advogado e tem consultórios de advocacia. Fala um pouco sobre o seu consultório. Perfeito. Meu escritório fica no Recife, certo? Meu escritório de advocacia fica no Recife. Iniciei enquanto escritório de advocacia no ano de 2020. No ano de 2020 foi até um ano pouco propício para eu começar, porque a gente vivia a época da pandemia, mas foi o momento que a minha vontade mais falava alto. Naquele momento eu prestava meus serviços em um escritório de terceiros. Me formei em 2013, na Universidade Federal de Pernambuco. Já durante a graduação eu tive a oportunidade de estagiar em escritórios de advocacia, ou seja, na iniciativa privada e também em órgãos públicos, como Justiça Federal. Estagiei na época na assessoria de uma vara federal, Procuradoria Regional Federal e também Procuradoria da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Muito bom. Ou seja, durante a graduação eu tive a oportunidade e valorizei muito. Eu sempre tive essa percepção de que a prática ela é muito necessária. Infelizmente, nós vemos muitas vezes na graduação se valorizar, não que não mereça valor, pelo contrário, é necessário também ter essa dedicação à teoria. Mas o que eu vejo é uma supervalorização da teoria em detrimento da prática. E talvez até por isso que eu me aproximei do movimento associativista empresarial, porque lá é onde as coisas acontecem na prática, é onde a gente vê as pessoas colocarem a mão na massa e empreender e gerar resultado. Mas, enfim, voltando ainda para a época de graduação, durante os estágios que eu fiz, 3 deles foram em escritórios de advocacia. E aí, eu estava inserido naquele ambiente, quando me formei, passei na OAB, no último período, no 9º período ainda. Me formei em 2013, em agosto de 2013 eu colei grau e estava já inserido no escritório de advocacia, no qual até então eu exercia a função de estagiário. E aí, enquanto estagiário, me formei, peguei minha OAB, continuei a exercer a advocacia e aí fui me vendo cada vez mais inserido naquele ambiente, nesse ambiente da atividade da advocacia. Até passei 7 anos nesse escritório, onde eu atuava na época, de 2013 a 2020, mas sempre tive essa vontade de alguma forma, poder imprimir a minha forma de atuação, a minha maneira, os valores, porque quando a gente fala de empresa, a gente fala de valores, Sim. Missão e visão. Por acaso a gente está aqui no Visão Comunica. Mas quando a gente fala de empresa, a gente fala muito disso. E cada profissional ou grupo de profissionais se identificam pela visão, pela missão e pelos valores que lhes são mais distintos.
E aí a gente tinha essa necessidade, essa vontade de abrir o nosso próprio escritório. Foi quando em 2020 eu mudei a formatação da parceria que tinha com esse escritório e constituí o meu escritório. Continuei trabalhando em parceria em algumas causas, mas pude desenvolver e buscar outros clientes, prestar serviços para terceiros. E aí a gente está aqui, já com 5 anos, fizemos, inclusive no dia 28 de agosto, agora de 2025, nós completamos 5 anos de CNPJ, fizemos até um momento para registrar, para comemorar, confraternizar, comemorar, porque não é fácil, empreender tem seus desafios. É lógico que é proveitoso, é lógico que é gostoso, até porque senão as pessoas não enfrentariam as dificuldades que enfrentam. É o seu projeto criando corpo. Exato, é uma parte do seu corpo, é uma parte de você mesmo, porque é sua personalidade impressa num negócio. Então a gente está aqui já há 5 anos nesse projeto e graças a Deus caminhando, dando certo. Guerra, Albuquerque, Guerra. Albuquerque Guerra. Albuquerque Guerra. Isso. Ô, João, e quais as principais áreas de atuação do escritório? Eu me formei em 2013 e logo entrei numa pós-graduação em Direito Tributário. Eu me pós-graduei em Direito Tributário. Em 2015 eu concluí minha pós-graduação em Direito Tributário, mas eu sempre estagiei e ainda nesse escritório trabalhei com clientes que tinham demandas diversas. Então, desde civil, trabalhista, às vezes previdenciário, tributário, às vezes uma questão de direito administrativo, uma relação com o poder público. Então, nós, de certa forma, conseguimos transitar por áreas diversas do direito. Mas especialidade mesmo, de pós-graduação, nossa especialidade é direito tributário. E aí, em 2020, quando eu constituí meu escritório, e aí a questão da prática, né? Por que eu digo essa questão da prática? Porque na prática a gente precisa pagar a conta. Na prática a gente precisa pagar a conta. A gente precisa faturar, a gente precisa enxergar o negócio com responsabilidade perante o cliente. A advocacia também é muita confiança. E aí, quando eu digo que a advocacia é muita confiança, o cliente ele precisa confiar no profissional. Então, às vezes, o cliente sabe que o profissional não tem uma especialidade naquela área, mas o cliente confia naquela pessoa e sabe que ele vai empregar a maior prudência e zelo para resolver aquele problema dele, do cliente. Então, seja por si ou em parceria com o terceiro, o cliente prefere contratar essa pessoa em razão da confiança. Às vezes, ele privilegia a confiança em detrimento da técnica. Não é que se vá pecar na técnica. Sim. É que a confiança faz ele acreditar e saber que essa técnica vai ser buscada, ainda que em terceiros. Perfeito. Hoje o conhecimento está muito fácil de ser acessado na internet. Lógico que tem muita coisa errada na internet. A internet é terra de ninguém, digamos assim. Mas está mais fácil. Mas o que eu quero dizer é, se você souber pesquisar, se você souber buscar precedentes, a advocacia é muito precedente, ou seja, é muito como é que os tribunais entendem sobre a interpretação dessa lei. Então, se você souber buscar nos tribunais o entendimento, a jurisprudência sobre aquele assunto específico, você vai terminar conseguindo entregar aquela solução. Eu digo isso para registrar que, em 2020, quando nós abrimos o CNPJ, nós nos deparamos com a necessidade de atuar em áreas diversas. Em 2023, a minha sócia, Renata Albuquerque, de 2020 até 2023, na verdade até 2025, até começo de 2025, o escritório levava ainda meu nome, João Guerra. Mas em 2023, a doutora Renata Albuquerque, ela veio se somar ao projeto e aí ela passou a desempenhar exclusivamente a parte trabalhista e previdenciária. Aí, de fato, é a área dela. Ela também se formou em 2013, atuou sempre em escritório de terceiros nessa área, trabalhista e previdenciária. São vocês dois. Isso. Quando nós fizemos essa junção, tudo que era trabalhista e previdenciário passou a ser responsabilidade dela e eu pude até disponibilizar mais meu tempo para outras áreas que mais me atraíam e que eu tinha mais domínio, mais atuação. E aí a gente começa a ganhar mais profissionalismo no que tange a organização do negócio enquanto empresa. Porque, lógico, se você só faz aquilo, a sua resposta ela é mais rápida. Eu não vou dizer melhor. A tendência é que ela seja melhor. Concordo. Mas
mas uma pessoa que não faz apenas aquilo também pode, com o tempo, entregar uma resposta mais do que adequada, do que o profissional que é especialista. Tudo depende do zelo e empenho que você vai dar Verdade. com o cliente. Verdade. Só que o que acontece? Se você só faz aquilo, uma coisa é certa. É mais rápida. É mais rápido. O caminho é mais rápido. O caminho é mais rápido. Então, às vezes, o cliente, ele quer, às vezes, nem a melhor das prestações, ele quer uma solução rápida. Ou ele precisa de uma solução rápida. Então, quando você tem a especialização, qualquer que seja o empreendimento, qualquer que seja, se você tem um restaurante que faz sushi, enfim, outras áreas, churrasco, enfim, com todo tipo de culinária, com certeza ele não vai fazer o sushi tão bem quanto Verdade. ou tão rápido, tão escalonado. A experiência naquela área ali torna mais plausível. Então, se a gente olhar também na área da medicina, enfim, nas outras áreas. Então, nós, com 5 anos de advocacia, de escritório de advocacia, na advocacia eu tenho um pouquinho mais, formei em 2013, então tenho 12 anos, mas com 5 anos de escritório a gente vai enxergando também o negócio. Enquanto um negócio, propriamente dito, essa é a deficiência que eu vejo nas faculdades, que eu critiquei aqui no início, na questão de sobrevalorizar a teoria, supervalorizar a teoria. Nós precisamos enxergar a advocacia enquanto uma empresa. E enquanto uma empresa, nós temos áreas diversas para nos preocupar, não apenas a técnica do conhecimento jurídico, mas também o relacionamento com o cliente, Verdade. O comercial, a gestão de pessoas, enfim, diversas áreas que precisam também de atenção. Ô, João, e você, como advogado e vice-presidente da SIACA, você tem muito a contribuir para a SIACA, você tem outros caminhos para trazer para a SIACA, caso algum comércio, algum comerciante precise, fica até mais fácil para você resolver, não é verdade? De fato, por exemplo, quando a SIACA estava numa fase de reestruturação, nós nos deparamos com um problema burocrático. Esse problema burocrático nós conseguimos solucionar em razão de uma ação judicial que nós ajuizamos em 2022 e terminou agora em 2024, 2025. Foi um serviço jurídico que nós disponibilizamos à SIACA e graças a esse serviço conseguimos salvar o CNPJ. Então, assim, problemas no dia a dia das empresas, enquanto advogado, nós também conseguimos ter uma leitura de qual é a solução que pode ser entregue. E o que facilita a minha percepção de associação, quando eu junto associação e advocacia, é como se na associação eu pudesse advogar no atacado. Sem associação, eu advogo no varejo, na associação, no atacado. Por quê? Eu digo isso. Porque eu tenho grupos, como o exemplo que eu dei aqui em relação à ACP. Tinham vários empreendedores com o mesmo problema. Perfeito. Se eu fosse advogar para cada um deles individualmente, eu ia ter mais tempo necessário, porque iam ser várias ações, e além disso, eu iria ouvir apenas um deles. Verdade. Ou um grupo, um pequeno deles. Quando eu tenho várias pessoas daquele grupo, cada um tem a sua visão sobre aquele problema, e aí a gente termina que com as diversas visões nós conseguimos formar de forma mais adequada a convicção sobre qual é a solução mais adequada para aquele problema. Então termina aqui. Fora isso, tem também as ações coletivas, né? Juridicamente falando, a gente pode dizer que existem os remédios processuais de natureza coletiva, mandado de segurança coletiva, que quem termina, por exemplo, uma vantagem da associação. Às vezes o empresário ele não quer se indispor com um órgão público, com a prefeitura. Às vezes a prefeitura oferece um óbice para a atividade dele, mas ele prefere ficar ali convivendo com aquele óbice porque ele não quer se indispor, porque ele tem receio de uma retaliação. Verdade. E aí tem uma importância muito grande da associação na função institucional dela, porque a associação ela assume essa frente, coloca o profissional, o empreendimento na retaguarda e diz, não, quem está resolvendo isso aqui não é a empresa A ou B, quem está resolvendo isso aqui é a associação. Então, se tiver que retaliar em alguém, o para-choque sou eu. Bata em mim que eu não sofro. Verdade. Agora, no empresário, não toque. A associação é a barreira. É um onde para-choque. Na linguagem popular, é o para-choque. É onde o comerciante pode se segurar. Exato. Não é verdade? Isso é bom, isso é importante demais. E aí a gente
teve a oportunidade de conhecer até a história de João aí como advogado também. Muito bom, João. A gente já falou aqui do seu início de carreira, a gente falou do empreendimento da Ciaca, o que a Ciaca está trazendo para Carpina, novas visões. Isso é muito bom. E o público que está em casa acompanha lá a Ciaca, que desde que a gente acompanha essa nova administração com o João, é Diogo, né? Diego Mendonça. Diego Mendonça, Diego mais conhecido como Diego da Roda Bem. da Rode Bem, a gente viu de fato o empenho de vocês. A gente consegue acompanhar com mais frequência as ações que estão sendo realizadas. E aí a gente dá parabéns para vocês e incentiva mesmo todo toda essa logística que vocês estão usando para chegar no público. Isso é muito bom. E aí vamos conversar mais, né, para entender um pouco mais da vida de João. A gente falou aqui da advocacia e iremos conversar também sobre seus avós. Trazer a família para cá. O senhor falou aí de Marta Guerra, sua avó. Marta, que foi vice-prefeita de Carpina e também foi uma das responsáveis pela FENEARTE. Isso. Não foi, João? Isso. Fala um pouco sobre essa história de Marta Guerra com a FENEARTE. Verdade. Quando a gente fala Marta Guerra, minha avó, às vezes eu falo Marta Guerra, às vezes vó Marta. Vó Marta. Às vezes eu estou num ambiente público, eu não sei se eu digo Marta Guerra ou se eu digo vó Marta. Vó Marta. Aí quando eu vejo, meus amigos já estão chamando Marta de vó Marta vó também, Marta. tá Verdade. tudo em casa. Mas Marta Guerra, vó Marta, ela é uma pessoa que tem um espírito público muito grande. Verdade. Ela, desde que eu me entendo por gente, criança ainda, eu vejo que ela exerce atividades no poder público e sempre de forma muito abnegada, sempre buscando entregar soluções, facilidades para as pessoas que mais precisam. Ela foi, por muito tempo, trabalhou na Secretaria de Assistência Social no governo de Jarbas. Me parece que foi nesse momento, ela trabalhou na Unesco também, me parece que foi nesse momento que ela conseguiu desenvolver, junto com algumas outras pessoas, essa ideia de criar a FENEARTE para poder levar os artesanatos representativos de cada cidade para um centro que pudesse ser exposto e que pudesse ser conhecido por outras pessoas, inclusive turistas de outros estados e talvez até, por que não, de outros países. Então, de fato, ela teve uma participação relevante na criação dessa feira. E aqui, especificamente no município de Carpina, eu lembro que ela já teve a oportunidade de ser vereadora, de ser secretária de assistência social por algumas vezes, de ser vice-prefeita. E hoje, pela primeira vez, ela está na cultura. Ela sempre foi de assistência social. E ela se identifica também com cultura, né? Se identifica, até porque a gente consegue visualizar nessa ação que existiu lá atrás, da criação da FENEARTE, a gente consegue visualizar um traço muito forte de cultura. Então, de fato, é um nome que conhece muitos artistas locais. Verdade. Ela participa até de associações como a UCEA, que é a União dos Escritores aqui de Carpina. Muito bom. Ela participa de outras entidades, como Reflorestando Carpina, que não está diretamente relacionado à cultura, mas que tem em seu corpo diversos profissionais também da cultura. Enfim, eu sei que ela conhece bastante da cultura local, inclusive minha tia, que é artista plástica, Ana Guerra, sim. Ela mora em São Paulo. Quando ela vem para cá, traz amigos, colegas de São Paulo para conhecer a cidade e sempre querem conhecer o que mais tem de traço cultural na cidade. Perfeito. E aí sempre nós podemos ver que na casa da minha avó tem alguns artistas locais e artistas paulistas que fazem essa troca. Se você entrar na casa da minha avó, tem uma sala lá específica que tem 2 prateleiras com diversos artesanatos, diversas representações de diversos municípios. Muitos deles eu acredito que tenham vindo da FENEARTE, mas de fato ela é um entusiasta da cultura e está se identificando bastante com a nova função de secretária de cultura da cidade. Ela é muito próxima ao ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, que teve um papel muito importante aqui dentro do estado. E aí foi durante esse período que construíram o projeto da FENEARTE, não foi isso? Isso. De fato, ela sempre teve um relacionamento
muito próximo. Muito próximo. Inclusive, eu lembro que quando ela se candidatou a vereadora, aqui eu ainda era adolescente, eu lembro que ela conseguiu trazer o governador para se engajar na campanha dela e sempre nos atos políticos dela, nós podíamos ver que o então governador Jarbas Vasconcelos estava sempre presente. Isso pelo relacionamento que Marta Guerra tem com o ex-governador. João acompanhou todo esse período do lado da avó. Porque Marta gosta de política, né? Isso. E a gente já falou desse trajeto político que ela já tem traçado, vem traçando, e João participou de. Eu posso dizer que eu carrego um pouquinho dessa veia política. Eu gosto. Eu gosto. Agora a gente talvez consiga até ver nessa questão da associação comercial muito de política, porque É muito política. política a gente tem que saber dividir. Uma coisa é política partidária, outra coisa é política pública. Aí a gente já conhece também a política associativista. Sócio. A política associativista. A política partidária, ela deve, por natureza, buscar entregar, desenvolver políticas públicas. Às vezes, infelizmente, a gente não vê por aí. Verdade. A gente vê ela sendo um pouco desvirtuada para atender interesses pessoais. E quem está fazendo isso está fazendo errado, porque não é para isso que a política partidária serve. Mas, em Marta Guerra, nós sempre vimos uma pessoa que buscou desenvolver políticas públicas. Uma liderança. E aqui, quando a gente se aproxima da associação empresarial, quando a gente busca desenvolver a associação comercial de Carpina, tem uma política pública como objetivo desse movimento. Verdade. Qual é? Desenvolvimento econômico da cidade. Quando a gente faz o desenvolvimento econômico, que eu digo a cidade tem desenvolvimento econômico, necessariamente ela atinge um outro desenvolvimento que é mais facilmente visto e que é mais facilmente buscado pelas pessoas, que é o desenvolvimento social. Não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Perfeito. Como se diz no jargão popular, o melhor programa de assistência é o emprego. Então, uma atividade desenvolvida, uma atividade econômica desenvolvida, ela gera oportunidades de emprego. E quando eu digo gerar oportunidades de emprego, são oportunidades para que as pessoas possam fazer aquilo que elas querem profissionalmente e aí se realizar e aí amadurecer naquele negócio, talvez até botar o seu negócio depois. Mas são empregos que permitem o sustento de diversas famílias. Quando a gente fala sustento de família, a gente fala de satisfação de saúde e de educação, porque uma família com renda é uma família que consegue proporcionar saúde e educação para os seus filhos. E filhos, crianças com saúde e educação são futuros profissionais, futuros seres humanos realizados e que vão também poder servir à sociedade. Então tem uma política pública como objetivo nisso tudo. Associação comercial, que é uma política associativista, assim como a política partidária, ela busca atingir uma política pública. Só que uma é através do poder público e a outra é a própria iniciativa privada, dizendo eu também quero contribuir, eu também quero ajudar para melhorar a sociedade. Muito bom, João. E a gente sabe da competência de Dona Marta, a gente acompanha a Dona Marta. Dona Marta, parabéns para a senhora, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua história. Muito bom. E além de Dona Marta, a gente sabe também que o seu avô teve um papel muito importante aqui em Carpina, já é falecido, mas eu acho que antes de falecer, ele escreveu um livro. Foi verdade? Verdade. O vô Quincas, né? Joaquim Guerra. Joaquim Guerra, filho de Otávio Guerra. Na verdade, quem é carpinense da história é meu avô. É teu avô. É Joaquim, é o filho de Otávio Guerra. Meu avô, ele trouxe minha avó para cá, minha avó é recifense, e ela tanto se identificou que... Gostou. Ela tanto se identificou que fez tanto por Carpina. Mas meu avô, de fato, na última fase da vida dele, meu avô, já com alguns problemas de saúde, ele se dedicou, ele gostava muito, era uma pessoa que gostava muito de ler. Gostava muito de ler. E muito aí, inteligente. Isso, muito culto. E aí, nesse gosto que ele tinha pela leitura, nessa fase de vida que ele estava mais em casa, digamos assim, ele realmente escreveu um livro, Superando Desafios, que ele pôde contar a história da vida dele, as viagens que ele fez a trabalho e muita coisa também aqui na região da Mata Norte. Ô João, desse livro, teve algum desafio superado, como diz o livro, que você
mais te marcou, assim? A gente enxerga que meu avô ele teve câncer, Foi? mas teve câncer e ele sempre gostou muito de comer e beber. Ele tinha um grande prazer em estar com pessoas, confraternizando, conversando, conversas construtivas e desfrutando de comida e de bebidas. Ele, em razão do câncer, fez cirurgias e, em razão das cirurgias, ele ficou impedido de desfrutar desse Desse prazer. prazer. Ele começou a se alimentar por Por sonda, sonda. e aí, na vida de uma pessoa que gosta tanto de uma atividade e é cerceada disso, o que se pensa é que a depressão pode vir e terminar encurtando o período de vida dela. Mas não foi o que aconteceu, ele superou esse desafio e a partir daí ele começou a se dedicar às atividades físicas. Então ele já idoso, todo dia ia para a academia, com as suas limitações, mas ele ia lá para a academia e conseguiu superar esse desafio. Quais exemplos João leva para sua vida do avô Joaquim Guerra? Primeiro a gente precisa estudar. Meu avô sempre foi uma pessoa que deu muito valor ao conhecimento, ao estudo. E tem uma característica dele. Ele era uma pessoa muito fácil no trato. Ele é uma pessoa muito fácil no trato. Então, ele tinha essa maneira educada, polida, de conversar com as pessoas e poder, às vezes, contornar um problema, uma aresta que pudesse existir. Isso é uma característica. Uma característica muito boa, né? Isso é uma característica positiva, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, que tem tanto conflito, tanta divergência. A gente precisa dialogar mais. A gente precisa... É difícil porque é uma sociedade polarizada, é uma sociedade em que as posições estão muito bem firmadas, mas precisa haver uma comunicação. Verdade. A gente vive numa democracia. E por viver numa democracia, a solução ela não vai ser alcançada com conflito, ela vai ser alcançada com o diálogo. Então isso é muito importante de ser exercido, né? Muito bom ouvir a sua história, a história da sua família, né? A gente ouvir também da SIACA, esse projeto que vocês estão à frente. João, foi uma satisfação muito grande receber você aqui no nosso podcast, a gente comentou diversos assuntos. Muito obrigado por estar aqui hoje. Guerra, eu que agradeço por essa oportunidade de estar falando aqui de assuntos tão relevantes para mim e principalmente de ter a oportunidade de divulgar, de contar com a mídia, de contar com o Radar Visão, para poder divulgar uma ação que é tão importante, não para mim, mas para a sociedade carpinense, que é a associação comercial. Uma sociedade civil forte, ela tem muito a ganhar. É uma coisa que a gente busca cultivar através da associação comercial, é a necessidade de as pessoas desenvolverem a sua autonomia financeira. Verdade. Porque com a autonomia financeira é mais fácil de ter autonomia de vontade. Verdade. E de cada um decidir qual é o destino que quer tomar. Então é isso que a gente busca. E quando a gente quer atingir a sociedade civil, poder contar com a mídia, com os canais de comunicação, como a Visão Comunica, é muito importante. E por isso a gente agradece. Por isso João Guerra agradece, a SIACA agradece e a Sociedade Civil de Carpina agradece bastante por esse espaço que está sendo oportunizado. E as portas estão abertas para vocês, quando quiserem vir, falar um pouco mais da SIACA. Muito obrigado. Então, este foi o Radar Visão de hoje, com a presença do advogado e vice-presidente da SIACA, João Guerra.